Boa noite, quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Esse é o vídeo da noite, você está no canal Professor Belém. Duas notícias importantes hoje, uma delas estarrecedora, vindas dos Estados Unidos. A primeira notícia, que tomou conta dos jornais americanos, mostra uma tensa relação entre Rússia e Estados Unidos no momento. Tudo por conta de uma fala desastrosa de Joe Biden. O serviço de inteligência supôs que a Rússia tentou interferir nas eleições de 2020 e, imediatamente, Biden acusou o presidente Vladimir Putin de estar envolvido nessa interferência e o ameaçou. Disse que Putin pagará um preço por essa interferência. Chegou, inclusive, a chamá-lo de assassino. Ato contínuo, a Rússia mandou chamar o seu embaixador nos Estados Unidos a Moscou para uma conversa. A matéria foi dada com destaque pelo Jerusalém Post, que diz que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse em um comunicado ter chamado o seu embaixador, Anatoly Antonov, de volta a Moscou para discutir o futuro das relações da Rússia com os Estados Unidos. A medida foi projetada para garantir que os laços bilaterais não se degradem irreparavelmente, disse o embaixador Anatoly Antonov. O principal para nós é determinar como as difíceis relações entre Rússia e Estados Unidos, que Washington levou a um beco sem saída nos últimos anos, poderiam ser retificadas. Isso já quem disse foi a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em um comunicado em seu site. Ela concluiu que a Rússia está interessada em prevenir-se de uma degradação irreversível se os americanos reconhecerem os riscos envolvidos. Bem, aqui é preciso fazer um longo comentário. Em primeiro lugar, o serviço secreto norte-americano parte novamente de uma suposição para criar atritos diplomáticos entre Estados Unidos e Rússia. A primeira dessas suposições apareceu para a mídia em 2016, depois da vitória de Donald Trump. O serviço de inteligência acusou, na época, uma interferência direta de Vladimir Putin nas eleições norte-americanas que deram a vitória a Trump. Putin teria interferido para desmoralizar a candidata Hillary Clinton e, portanto, colocar o seu amigo pessoal na presidência, Donald Trump. Claro que os democratas tentaram incriminar Trump dessa relação por 3 anos e meio, sem jamais conseguirem uma única prova objetiva para o caso. Acabou sendo engavetado, desde uma vez que nada foi provado e de que Trump venceu a batalha do impeachment na primeira delas. Pois bem, agora o problema volta à cena. Uma nova suposição do serviço de inteligência norte-americano coloca Vladimir Putin de novo sobre as eleições norte-americanas. Ele teria tentado influenciar o eleitorado norte-americano contra Joe Biden, o que provavelmente não deu muito certo, já que Joe Biden tinha outros elementos ou outras formas de chegar à presidência, mas isso não se discute. Claro que é, sim, uma cortina de fumaça levantada pela Casa Branca para esconder coisas mais graves, evidentemente. Mas o problema é que para a Rússia, qualquer marolinha num mar já bastante agitado é bastante complicado, é bastante ofensivo. Isso porque, por trás dos bastidores, o que está pesando mesmo na relação entre Estados Unidos e Rússia é o envolvimento de Joe Biden, ou pelo menos da Casa Branca, no processo político russo. Joe Biden, ou melhor, os Estados Unidos, está por trás
da grande popularidade ou da ascensão popular de Navalny, o grande opositor, o maior opositor de Vladimir Putin hoje. Não é mistério para ninguém que os globalistas querem sim derrubar Vladimir Putin, porque este é um empecilho hoje para o globalismo vingar em toda a Europa. Enquanto a Europa tiver a sombra do nacionalismo russo, o globalismo não deslancha como gostariam os seus pais ou seus mentores. É preciso acabar com essa ideia de nacionalismo encabeçada por Vladimir Putin. E a melhor maneira de fazer é derrubar o próprio Putin. E nisso sim estão interessados Biden, Obama, o argentino Bergoglio, claro, e toda a comunidade europeia. Bem, Vladimir Putin, como não é bobo, sabe que essas acusações de Biden servem apenas como argumento para um conflito ainda maior. O problema é que Putin não fugirá desse conflito, tanto é que já mandou chamar o seu embaixador. Isso tem um impacto no noticiário. Chamar um embaixador de repente, logo dos Estados Unidos, bem, não é qualquer um que faz isso. Se Putin romper as relações com os Estados Unidos, esse rompimento repercutirá no mundo todo, mas sobretudo no Oriente Médio, que vive hoje um clima muito pesado também, ou principalmente. Ontem eu dizia nesse canal que agora a Turquia está pressionando a Rússia contra um novo bloco liderado por Israel que pretende levar um gás baratinho para a Europa, o gás da bacia de Leviatã, que, uma vez conseguido, trará sim muitos prejuízos para a Rússia. Pois bem, está aí um novo impasse, ou melhor, mais um capítulo para um grande impasse que acabará, claro, repercutindo imediatamente no Oriente Médio. Bem, a notícia estarrecedora tem tudo a ver também com a política desastrosa de Biden, ou melhor, da esquerda. Os Estados Unidos está vivendo hoje um caos, um verdadeiro caos na sua fronteira sul, na fronteira com o México. O caos foi planejado pela própria esquerda norte-americana, só que o caos era para acontecer durante o mandato de Donald Trump. Quem não se lembra, por exemplo, das investidas de Open Society, de George Soros, por exemplo, e outras ONGs, para levar pessoas, migrantes da América Central para os Estados Unidos. Legiões e legiões de imigrantes marcharam em direção à fronteira sul na esperança de quebrar a fronteira dos Estados Unidos. Isso para prejudicar, sim, o governo Trump, uma vez que a esquerda imaginava que Trump endureceria o caldo. Pois bem, Trump endureceu sim o caldo, mandou construir um muro gigantesco e apertou as regras ou as leis de imigração. Pois bem, a mídia, usando desses argumentos, ou melhor, usando da política de Donald Trump contra o próprio, tentou pintá-lo como um homem desalmado, tentou demonizá-lo. Trump estava impedindo famílias inteiras de buscarem uma nova vida nos Estados Unidos e essas viviam sob péssimas condições no México por crueldade do presidente norte-americano que não os deixava entrar. Estão vendo? É preciso tirar Donald Trump imediatamente, porque ele é um monstro. Bem, acontece que Donald Trump não se comoveu muito com este teatro, ou esses argumentos à esquerda, e manteve sim a sua política de imigração. Por exemplo, todo o ilegal encontrado pela patrulha de fronteira era imediatamente deportado. Pois é, acontece que agora, com a chegada de Biden, que prometeu em campanha regularizar a vida de centenas de milhares de ilegais nos Estados Unidos, a marcha voltou.
centenas de milhares de imigrantes voltaram a marchar em direção à fronteira sul norte-americana, na esperança de que seriam recebidos por Biden. Só que isso gerou um seríssimo problema, principalmente no Texas. Hoje, por exemplo, o Breitbart News trouxe a seguinte matéria: agentes da patrulha de fronteira do setor do Vale do Rio Grande continuam a apreender grandes grupos de imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira. O chefe de patrulha, Brian Hastings, tuitou na última sexta-feira que só nesse mês, ou melhor, nos últimos dias, foram barrados 24 mil migrantes, ou melhor, foram detidos no seu setor, isso nas últimas semanas. No mês foram 28 mil e desde janeiro mais de 100 mil migrantes foram detidos. Bem, agora é que vem o estarrecedor da história. Para fazer bonito em relação a Donald Trump, Biden resolveu inovar. Trump havia determinado que todo ilegal detido nos Estados Unidos teria que ser imediatamente deportado. Biden mudou um detalhe nessa história. Os pais devem ser deportados, as crianças ficam. Ficaram, portanto, com posse ou com a tutela de 13 mil crianças imediatamente após o decreto de Biden. Os Estados Unidos, de repente, ficaram aí cuidando de 13 mil crianças, enquanto os pais eram mandados de volta para o México. Só que, como hoje as informações ou as notícias correm rapidamente, as crianças na América Central e também do México resolveram marchar sozinhas para os Estados Unidos, acreditando que, bem, em sendo criança, não há fronteira, não há barreira, estará livre a entrada. Pois é, e isso gerou um problema seríssimo principalmente para o Texas. Uma quantidade enorme de crianças simplesmente apareceu sozinha na fronteira norte-americana. Os patrulheiros hoje se deparam com grupos imensos de crianças a todo momento, que estão longe dos pais e são obrigadas, ou melhor, obrigam os estados fronteiriços a cuidarem delas. Mas aí vem a pergunta: quem cuidará realmente dessas crianças que já estão nos Estados Unidos? Ora, é claro que quem cuidará serão os abutres, por assim dizer. Grupos de tráfico humano, de tráfico de pessoas para fins desumanos, se apossarão sim de muitas dessas crianças. Ou então, cartéis da droga usarão essas crianças. Muito poucas delas serão cuidadas pelo Estado. Aliás, o Texas, por exemplo, já mandou dizer: não temos o que fazer, não sabemos o que fazer. Mais um desastre da política da esquerda. E o desastre é sempre sobre os mais fracos, claro. Foi assim desde a Segunda Guerra Mundial, quando se tentou implantar o comunismo para criar uma sociedade igualitária. Uma tacada, foram mais de 60 milhões de mortos. O comunismo costuma deixar esses rastros atrás de suas mirabolantes políticas. Agora, o problema que se apresenta é esse: legiões e mais legiões, grupos imensos de crianças marchando sozinhas para o paraíso da democracia americana. Até depois.